Agora a gente vai entender um pouquinho sobre a revolução de recursos humanos, onde é que a gente estava, para onde é que a gente está indo. Aqui a gente traz uma gravura para mostrar como o ambiente de trabalho mudou, desde as máquinas a vapor até a robótica. Então a gente pensa nessa revolução da seguinte forma: quando ao final do século XIX Taylor desenhou as bases para a padronização do modelo de gestão adotado hoje em todo o mundo, não havia computadores ou internet e as pessoas viviam um mundo absolutamente desconectado, com uma visão totalmente mecanicista dos processos. Então, se a gente pega aqui essa linha do tempo e a gente imagina no século XVIII, eram o que? Eram as máquinas a vapor que substituíram os animais para gerar força. Já no século XX, vem aí o advento da energia elétrica que mudou o mundo e as linhas de produção com o modelo Ford, que possibilitava produção em larga escala. Depois a terceira revolução, que tem a ver com a internet, com a informática, com computadores, com as pessoas, com os profissionais que já digitalizavam documentos. Então a gente vive aí mais ou menos nos anos 70 e 80 essa terceira revolução. E na quarta revolução são projetos em tempo real, virtualização, descentralização, orientação a serviços, modularidade. A gente percebe que hoje os sistemas produtivos eles são mais construídos através de módulos, de silos. Então tudo isso foi uma evolução da nossa forma de gestão. Se a gente for pensar em termos de tempo também e em relação às mudanças do RH, a gente entende que o RH ele passou por fases em que no início ele era um RH extremamente administrativo, operacional, e a maior preocupação era quanto custa contratar, quanto custa demitir. Então aquele colaborador ele era visto realmente como um custo. Depois a gente passa para o expertise funcional, onde a gente pensa já em contratar, treinar, reter, já na questão de remuneração, benefícios. O RH estratégico, ele já pensa como podemos conectar o que sabemos e fazemos com a estratégia do negócio. E o RH de fora para dentro, que é um termo bastante utilizado por David Ulrich, que é o fato de que não apoiamos apenas o processo de crescimento da empresa, mas o ponto fundamental é nos anteciparmos aos problemas da empresa, nos anteciparmos ao mercado, às necessidades do negócio. Porque o tempo fez com que o RH mudasse, inclusive, o seu papel de um setor bastante coadjuvante, vamos dizer assim, para um setor protagonista. E por muito tempo o termo gestão de recursos humanos remetia a uma área burocrática, que estava ali apenas para resolver as famosas papeladas de contratação, de salário, de desligamento. Então, para a sua criação, lá na época da Revolução Industrial, todas essas qualificações até faziam sentido. Porém, hoje, o RH, ou a área de gente e gestão, como a gente chama, se transformou e passou a ser uma das áreas mais importantes e estratégicas de qualquer empresa. Isso não significa que estivessem erradas essas formas de gestão. Elas funcionam e funcionam até hoje em diversas empresas que têm um RH mais tradicional.
Mas vamos ver como Fayol definiu em suas teorias de administração, que são bastante reproduzidas até hoje, e que para obter sucesso como gestor, o gestor deveria realizar 5 atividades principais: planejar, coordenar, comunicar, comandar e controlar. Eu grifei esse comandar porque é muito importante que a gente perceba que o comando era o tom dessa época. Eram empresas extremamente hierarquizadas e verticalizadas. Então, vocês vejam aqui nesse gráfico as funções administrativas de planejamento, organização, direção e controle. Em relação ao planejamento, definir a missão, formular objetivos, definir os planos para alcançar esses objetivos, programar as atividades. E vale a pena ressaltar que nessa época de Fayol e antes da nossa revolução administrativa, essa fase de planejamento ela era muito grande. E o que acontecia? Eles planejavam muito todas as etapas do processo, procurando ver se ali existiria alguma dificuldade, algum gap. Então, o planejamento ele tinha uma função muito especial. E o que acontecia? Quando chegava lá no meio do projeto, aquele planejamento talvez já não fosse suficiente. Então, essa questão do planejamento, ela é muito diferente no RH estratégico. Então, no planejamento, definir a missão, formular objetivos, definir os planos para alcançar os objetivos e programar as atividades. Em relação à organização, dividir o trabalho era bastante designado por atividades, agrupar as atividades em órgãos e cargos, alocar recursos e definir autoridades e responsabilidades. Vocês vejam, a gente vai comparar o RH tradicional com o RH estratégico para vocês compararem as diferenças nesses âmbitos, né? Principalmente na questão de controle, de direção. As equipes hoje são muito menos hierarquizadas, as pessoas têm mais responsabilidade. Então, a direção, ela era principalmente a responsável por motivar, por liderar, por orientar, comunicar, coordenar os esforços, designar as pessoas. Então, era realmente bastante hierarquizado. Em relação a controle, empresas geralmente muito normativas e que definiam padrões, monitoravam o desempenho, avaliavam o desempenho e também traziam ali ações corretivas. Aqui eu estou trazendo um GIF de Charles Chaplin, que no seu filme Tempos Modernos já nos trouxe uma visão de como o homem estava sendo tratado de uma forma mecanicista. E a gente sabe que o estilo de Tempos Modernos já não é mais aplicável. Todos nós conhecemos a obra-prima do cinema, o filme Tempos Modernos, de 1936, de Charles Chaplin. E desde essa época, esse filme visionário do genial Chaplin já alertava que os seres humanos estavam sendo vistos como uma engrenagem de uma grande máquina, uma espécie de Matrix, que viam os seres humanos como seres que precisavam ser comandados e controlados. Então, eles acreditavam que essas pessoas não eram, vamos dizer, capazes de decidir, de se autocomandar. Eles não eram capazes de produzir valor por iniciativa própria. Então, se comandava não apenas os horários rígidos, mas o sentido da motivação era a punição, o castigo. Então, caso não houvesse
respeito às normas, era muito comum que as pessoas fossem desligadas, que as pessoas fossem punidas de alguma forma, lembrando que nessa época ter um emprego significava uma questão de sobrevivência, o pós-guerra. Então a gente imagina que os tempos eram muito difíceis, mas não eram tempos modernos. E aqui eu trago esse novo mindset, que é uma frase que o business partner deve sempre pensar. Nós não somos business partners porque trazemos valor ao negócio, mas somos business partners porque nos antecipamos ao negócio. Então, hoje, os desafios das organizações do século XXI são infinitamente maiores, mais complexas, e os princípios de uma gestão de pessoas tradicional, como todos nós estudamos, não foram realmente desenhados para a realidade que enfrentamos atualmente. E será que é preciso mesmo um novo mindset, um novo paradigma, uma nova forma de pensar e agir para que a gente possa ter sucesso na nossa área de recursos humanos? E para falar sobre mindset, eu trago aqui um dos melhores livros sobre o tema. Inclusive, eu confesso que eu já li esse livro 3 vezes, porque a cada vez que você lê, você tem uma visão diferente, você tem uma ideia diferente, você tem um insight diferente. Esse livro, ele é um dos livros, inclusive, que foi indicado por Bill Gates como um dos melhores livros de psicologia sobre o tema. E aqui a gente vê a grande diferença de um mindset fixo para um mindset de crescimento. Eu vou fazer apenas um comentário sobre o que é um mindset fixo, de uma forma assim bem geral. O mindset fixo, ele acredita que a inteligência, o que ele recebeu como gift, como ele recebeu aquilo de graça, ele se acha extremamente inteligente, ele se acha extremamente capaz e ele acha que a inteligência é fixa, que não tem necessidade do esforço, que ele é capaz de superar os desafios apenas com o que ele tem de recursos próprios. Ou seja, essa pessoa de mindset fixo, ela não acredita no esforço, ela não acredita no empenho. E isso faz com que ela não goste de desafios, ela não gosta de se sentir desafiada. Então vejam aqui, em relação, por exemplo, aos desafios. A pessoa de mindset fixo, ela evita os desafios. Em relação aos obstáculos, ela fica na defensiva ou desiste facilmente, porque ela não gosta de ser posta à prova. Ela enxerga o esforço como algo infrutífero, ou pior, ela enxerga o esforço como algo daquelas pessoas que não têm o que ela tem, a inteligência, o estudo. Então é uma pessoa que não evolui, porque ela acredita que o que ela tem é suficiente. E ela geralmente sente-se ameaçada pelo sucesso dos outros. Geralmente ela vê qualquer pessoa como um concorrente, porque no fundo as pessoas de mindset fixo, elas acreditam que elas são de alguma forma superiores aos outros. Então, um mindset de crescimento é completamente diferente. É um mindset que abraça os desafios, que gosta de persistir nas dificuldades, que sente prazer, que sente contentamento em vencer um desafio que até antes ela não tinha sido exposta. Vê o esforço como um caminho para a excelência. E é evidente
que mesmo que você pegue duas pessoas com um mesmo perfil de coeficiente de inteligência, por exemplo, com mesmas aptidões, por exemplo, os dois são excelentes instrumentistas, mas um deles se esforça bastante, estuda bastante. É claro que essa pessoa, com o mesmo dom, mas que se esforça bastante, que acredita que não sabe ainda um monte de coisa que precisa melhorar, essa pessoa vai alcançar a excelência, mesmo que ela não seja tão inteligente quanto a outra. Então é muito importante ter essa mente aberta, entender que todas as habilidades elas são aprendidas e que as competências elas são desenvolvidas. Então, em relação à crítica, geralmente são muito bem-vindas. A pessoa com mindset de crescimento aceita críticas como uma forma de evolução e encontra lições e inspiração no sucesso dos outros, no sucesso e no insucesso, porque são pessoas que aprendem com os erros dos outros, inclusive. Então, a gente entende que ter um mindset aberto para a mudança é parte fundamental de qualquer implementação de um RH estratégico. Porque o modelo Business Partner, antes de qualquer coisa, é um modelo de pensamento. Os mindsets que estão por aí, o mindset fixo, que pensa, jamais vou mudar, não gosto de ser desafiado, só faço o que eu já sei fazer. O mindset questionador, será que fulano tem razão? Ou será que isso aqui pode ser uma grande oportunidade? Por que não fazer? O que me impede de fazer? Então está ali assumindo riscos. E o mindset em crescimento, que é o que todos nós buscamos, que é aquele que adora um desafio, que pode aprender o que quiser, ele sente que ele tem a capacidade de aprender o que ele quiser, desde que ele se esforce para isso, desde que ele se empenhe. E se eu errar, eu corrijo, faço de novo e aprendo. Então o erro para ele não é aquele golpe fatal. Quando a gente vê pessoas hoje, principalmente os millennials, que perdem algum processo seletivo, aquilo tem um peso muito menor para eles, porque eles entendem que faz parte do aprendizado e eles simplesmente vão tentar de novo. Aqui é um gráfico sobre o mindset de crescimento e o mindset fixo, e a gente fala aí um pouco do que a gente já falou. As pessoas de mindset de crescimento creem no desenvolvimento da inteligência, de habilidades, busca aprendizados para superar limitações, abraça desafios e encara falhas como aprendizados, vê o esforço como caminho da excelência e enfrenta os problemas com entusiasmo. E ao contrário do mindset fixo, que crê que a inteligência e a habilidade são natos, tem dificuldade de ver as próprias limitações, evita desafios por medo de revelar fraquezas. Isso aí é um pouco de insegurança, né, na verdade, porque uma pessoa que evita a exposição, no fundo, ela tem medo de ser desmascarada pelo grande público. Ela tem medo de que suas fraquezas, que suas limitações sejam expostas. Não crê que esforço possa gerar mudança e encara os problemas sem muita esperança de resolver. São aquelas pessoas que geralmente, para cada solução, tem um problema, ao invés de terem uma solução para cada problema. No que diz respeito ao RH ágil, a gente pode pensar em 6 pilares do RH ágil, como a adaptação, e eu começo por adaptação porque
Se a gente fosse definir o que significa o RH ágil em uma palavra, essa palavra poderia ser adaptação, porque é justamente a capacidade de se adaptar a novos cenários, às novas necessidades, às demandas do mercado, às demandas dos colaboradores, com rapidez. Ou seja, lembra que a gente comentou no início que os projetos, lá na época do início da Revolução Industrial, das máquinas a vapor, Fayol, Taylor, todos esses grandes administradores e teóricos que fizeram modelos de gestão, essa questão da adaptação não era sequer mencionada, porque a adaptação ela realmente vem com força dentro do modelo ágil, porque se aqueles projetos que eram, vamos dizer, levavam aquele tempo todo para serem elaborados, vendo cada fase do projeto, se tinha alguma dificuldade, quais eram os possíveis erros do projeto. No RH ágil, eu vou trazer aqui as 4 etapas do projeto, como elaborar um projeto, mas vocês vão ver que os projetos, eles têm essa questão da adaptabilidade, eles são flexíveis. Então é por isso que a gente começa pela questão da adaptação. Avaliação e recompensa, transparência, redes colaborativas, incentivo e inspiração e engajamento. A gente vai entender tudo isso dentro do perfil BP, dentro do Manifesto RH Ágil. Aqui a gente vai falar agora sobre algumas diferenças em relação à postura, às capacidades desse profissional. Se a gente imaginar que essa coluna aqui, à nossa esquerda, são ações, a gente vai entender que a coluna à direita são as competências, ou seja, de um lado estão os comportamentos de entrega e do outro lado estão as competências. Então, toma a decisão com agilidade e no prazo. E qual é, vamos dizer, a competência referente a isso? É ambicioso e determinado. Responde com prontidão às demandas e pedidos dos clientes. Conhece bem os clientes, alianças e parceiros e os apoia de maneira adequada. É fácil trabalhar com ele, mantém boas relações com uma variedade de pessoas. Só uma aguinha aqui rapidinho. Naturalmente pensa, fala e escreve sobre estar preparado para o futuro. É proativo em antecipar as necessidades futuras. Mostra autodisciplina em todas as áreas. Possui credibilidade pela consistência e confiabilidade. A gente vai ver muito sobre o que é essa confiabilidade, o termo ativista confiável que David Ulrich traz para a gente. Gerencia o tempo e as prioridades de forma eficaz. Eu considero o gerenciamento de tempo, o planejamento, a execução, tudo isso como parte de um perfil importante para o profissional do RH estratégico. Atende os prazos e outros ativos de forma consistente. Gosta de resolver problemas, gosta de formular estratégias e sente-se confortável nessa tarefa e considera naturalmente as implicações futuras das decisões tomadas nesse momento. Além disso, sonha sobre as possibilidades de produtos, mercados e métodos futuros, ok? Ou seja, é uma pessoa que está em alinhamento com o negócio. Aqui a gente vê que ele tem uma orientação para a ação, ou seja, apresenta um senso de urgência, orientação para o serviço ao cliente, é motivado pelo desejo de servir o cliente, é focado nas necessidades dele,
Diplomacia é aquela pessoa que é hábil nos relacionamentos interpessoais, que possibilita a manutenção dos contatos. O planejamento, que acabamos de falar, planeja o passo a passo do projeto antes de implementar. Confiabilidade e consistência, mantém sigilo quando solicitado, foco no desempenho, evita a procrastinação, foca nos resultados, tem um pensamento analítico, precisa entender e ter uma visão sobre o negócio. Vocês vejam a importância que esse profissional precisa ter do negócio. E eu acredito que um dos motivos do Business Partner ser considerado realmente uma das profissões do futuro é porque a gente vê que sem esse pensamento crítico, sem esse alinhamento com o negócio, sem esse profissional sonhar com novos produtos, novas metodologias, sonhar com o que ele pode trazer de bom para a empresa, ele não atende ao perfil pensador, ele não atende ao perfil de quem vai agregar valor ao negócio. E aqui tem um diagrama de relacionamento das estruturas de RH. Então eu trouxe o modelo Business Partner aqui como responsável por captar as necessidades de clientes internos, propor soluções e fazer a conexão entre eles e o RH. O cliente interno. Quem são os clientes internos? Só são os líderes, são as áreas do negócio. E isso é uma confusão que as pessoas fazem, porque o Business Partner tem como principal cliente as áreas do negócio, que são representadas pelos seus líderes. Então é só importante fazer essa distinção aqui. As demandas operacionais, que se refere à execução de atividades de rotina, demandas burocráticas. Inclusive, a gente vai ver aqui mais ou menos o tempo que os profissionais precisam dispor para tarefas mais táticas, para as tarefas mais estratégicas. E, claro, a área especialista, que cria e fornece soluções baseadas nas especializações técnicas em gestão de pessoas, é guardião das políticas da empresa, da cultura. E é claro que para ele garantir as entregas do RH, ele tem que conhecer bastante dos subsistemas de RH, dos processos de RH. Aqui a gente vê que algumas profissões do futuro estão bem alinhadas com o tipo de pensamento de agregar valor ao negócio, de trazer mais bem-estar ao colaborador. E essas são realmente algumas das profissões que foram consideradas do futuro. Vocês vejam aí o People Analytics com força total. Eu acredito que o People Analytics, ele nos dá o direcionamento correto para onde seguir. A gente vai entender bastante aqui sobre People Analytics. E o Business Partner, que é a função, o cargo, o modelo de pensamento que a gente vai trabalhar bastante aqui nesse curso. E como isso impacta no seu presente, na sua carreira, já que Business Partner de RH é uma das 21 profissões do futuro. Eu trouxe aqui um gráfico que mostra que hoje a gente busca muito o profissional com o perfil T-shaped. Esse perfil T-shaped é o seguinte, ele é capaz de fazer uma série de coisas e é especialista em uma delas. O I-shaped é especialista em uma coisa. E aí eu quero que vocês olhem para essa gravura e pensem comigo.
Uma pessoa generalista que tem várias perninhas do T, o que é que ela se torna? Um profissional extremamente valorizado no mercado. Então, eu vou dar um exemplo concreto da minha carreira. Eu comecei a trabalhar como gerente de recursos humanos com 29 anos. Fui fazer minha pós-graduação em gestão de pessoas 10 anos depois. Mas eu sentia dificuldade como gerente de recursos humanos em toda aquela área contábil. E aí o que foi que eu fiz? Eu fiz uma pós em Direito do Trabalho. E aí eu me tornei uma psicóloga com uma especialização da área de Direito. Depois disso, eu fiz uma outra especialização em aquisição de talentos. Fiz uma outra especialização em gestão de pessoas. Então, a gente vai, ao longo do tempo, se tornando especialista em algumas coisas, para que a gente seja um generalista, mas que a gente tenha profundidade em algumas questões que são de grande importância. Então, como gerente de recursos humanos e encarando o recrutamento e seleção como talvez a área que gere mais impacto para o negócio, porque você recrutar errado, você tem uma série de problemas, não só de custo, mas de motivação, de perda de tempo com treinamento. Então, a aquisição de talentos é uma das áreas mais bem remuneradas e mais requisitadas pelos profissionais de recursos humanos. Então, não poderia deixar de estar também dentre as profissões do futuro. Talent Acquisition. Ok? Aqui no perfil do profissional excepcional estão os fundamentos teóricos do David Ulrich, onde ele fala da orientação para a ação, da orientação ao serviço do cliente, da diplomacia, do planejamento, a confiabilidade e consistência, foco no desempenho, pensamento analítico e aquela orientação para o futuro, aquela pessoa visionária. Então, essas competências estão aí descritas de forma detalhada e você pode entender melhor, memorizar, porque elas realmente fazem parte de um perfil desejável para esse profissional do futuro, esse profissional que é considerado excepcional. E a gente vai ver por que esse profissional faz parte dos 20% do grupo de recursos humanos que são considerados excepcionais por David Ulrich. Aqui você pode entrar nesse site e você vai ver essa publicação que foi muito comentada na área de recursos humanos quando ela saiu, porque ela realmente traz quais são as profissões do futuro e a gente ficou muito feliz porque o RH está aí como protagonista nessa área como business partner. Vocês vão entrar no Fórum Mundial, no Fórum Econômico Mundial, onde eles falam sobre Jobs of Tomorrow. Eles fazem todo um mapeamento das oportunidades e do novo modelo econômico. Bom, vamos entrar agora em como funciona o RH estratégico. A necessidade de um novo foco no processo de formação dos profissionais de RH remete à própria evolução do setor, ao passo que antes o Departamento de Recursos Humanos era uma área basicamente operacional, com atividades e limites muito bem estabelecidos. Hoje ela se tornou um setor vital na estrutura de gestão das empresas. E para ser estratégico, como o mercado exige hoje, o que o RH precisa? Ele precisa ter um profundo conhecimento no modelo de negócios da organização e de sua visão de futuro. Sua inserção na empresa deve ocorrer de forma horizontal, compreendendo as atribuições e as demandas de toda a área, de todas as áreas, aquilo que a gente já tinha falado, inclusive naquela estrutura que eu mostrei, onde o cliente interno são as áreas do negócio.
Dominar e disseminar a cultura da empresa também entra nas atribuições do RH estratégico, porque em sua versão clássica o setor tinha aquela atuação mais reativa, focando as demandas que eram apresentadas a ele, como os processos de contratação, treinamento dos colaboradores, ou seja, eles realmente tinham uma atuação baseada na necessidade que acontecia, jamais prevendo, né, as necessidades do negócio. O RH estratégico tem seu olhar direcionado para a busca das melhores condições de trabalho para os colaboradores, de forma a garantir um ambiente laboral propício para a busca de resultados bem definidos. Para atuar no RH estratégico, é preciso ter em mente a busca constante pela qualificação e pelo desenvolvimento permanentes do capital humano da organização. Para isso, é indispensável manter-se atento a tudo que ocorre no mercado. Mais do que isso, é preciso ter clara a visão do negócio da empresa. Essa mudança de direcionamento abriu espaço no RH para profissionais com outras formações, além das tradicionais psicologia, administração, que sempre foram mais soberanas nesse mercado. Então, hoje você vê engenheiros, você vê um grande número de advogados trabalhando com metodologias ágeis. Então, o profissional moderno de RH, o que ele tem que se atentar são as estratégias modernas de recursos humanos, porque o perfil do profissional estratégico, ele tem um olhar visionário, e é isso que é mais importante.